To Be Honest, as filhas da Pop e Mia Rose, na Mega Hits. Mais uma voltinha pelos temas que interessam e a pergunta que te fizemos foi: porquê é que os rapazes devem ser feministas? Toda a gente começa logo por responder mas é isso que nós queremos. Nós queremos que este assunto te ponha a pensar. Se calhar começamos por explicar o que é o feminismo. Exatamente. E dizendo olá à Mia Rose, olá Mia. Bem-vinda. Olá, amiga. Nós tivemos Obrigada. um brunch há Pois umas foi. horas, não foi? Muito bom, só Na aqui casa para da Tere. contextualizar. E prometemos não falar deste assunto para não esgotar logo tudo, não é? Portanto, É agora verdade. aqui é para dar tudo. Então, convém explicar Tudo. que o feminismo não é o contrário do machismo. Ou seja, não é mulherismo, que são coisas diferentes. Eu adoro essa expressão que tu Então, tem que para, ser para quem não mulherismo. sabe, falem lá de mulherismo Então, e feminismo. pronto, feminismo é a luta pela igualdade, enquanto mulherismo é as mulheres serem mais importantes ou melhores do que os homens. Exato. Um feminista, no fundo, é um humanista, mas focado na luta das mulheres, ou Sim. seja, em valorizar as mulheres, tendo em conta que elas são minorizadas. Exatamente. É isto o feminismo, ok? E o machismo não passa de uma ideia, de um conceito que defende que os homens são superiores às mulheres, mais capazes, mais fortes e que são eles o topo de tudo na sociedade, na política, na família e etc. E porquê é que nós estamos a falar nisto hoje? Eu acho importante. Porque ouvimos muito falar sobre feminismo, algumas marchas e conversas, e é obviamente muito importante, mas também é importante quando homens e rapazes se juntam à conversa, Yes, isso é mais saberem importante. porque é que devem também entrar na conversa e falar de um tema. Apoiar o movimento. E falar deste tema. E nós sabemos que muitas vezes os homens só não se juntam porque não sabem muito bem como se juntar, porque eles nunca sentiram na pele essa desigualdade. Claro, e também é estranho, eles se calhar pensam tipo, eu sou um homem, eu não vou ser feminista. Exato, porque, Não- porque o próprio termo parece que pressupõe que sejas mulher, não é? Exato. Feminista. It's emasculating, se de certa pensarmos forma. no termo como... Mas não é. Pois não é. Se Só para pensarmos saberem, no não termo é. como É igualdade de sexy. género, se calhar já não é assim tão... Ok. Sim, acho que igualdade de género Igualdade é de mais género. fácil para eles assumirem esse Igualitismo. papel. Claro. Logo seja. Equidade de circunstância. O que é que, E ela usou aquela palavra que ela não sabia o que era. o que é Já que é acham, com a idade, agora o que é já que acham sabes. que se tem ouvido mais falar nos últimos tempos? De feminismo em si ou de violência doméstica? Ui, Eu acho que estão taco a taco, até porque foi Dia da Mulher e então Yeah. falou-se de ambas as coisas. É que E- fala-se imensas duas coisas. E a violência doméstica, nós sabemos que há violência doméstica contra homens, não é? Mas Claro. é o triplo ou o quádruplo mais contra mulheres, por isso é que Yeah. nos focamos também nisso como uma luta das mulheres. Eu acho Sim. que o feminismo vai englobar sempre tudo. Essa e, vertente. E aí também estará a violência doméstica contra as mulheres, Claro, Claro. sendo Sim, que são sim, as que sem sofrem mais dúvida. também com esse problema. evidentemente. Um E problema depois um bocado grave. a nossa pergunta aqui, eu acho que é aqui que vamos partir, é: será que há rapazes que acham que não faz sentido falar sobre isto? Há rapazes e que acham. defender o feminismo? Mas olha que também há mulheres, raparigas que acham que não faz sentido defender o Sim, mas feminismo. não falemos nessas pessoas. Vamos falar então sobre o porquê que os homens, neste caso os nossos maridos, Porque é que é namorados, tão irmãos, pais, deviam ser e apoiar este movimento das feministas, porque na verdade nós somos a minoria Dos feministas. Dos feministas, exatamente. Porque eu acho que neste século em que nós vivemos é importante haver a igualdade dos géneros. Claro que Tem há. que haver. E é importante falar sobre isso porque tudo começa nas palavras. Eu sinto que as mudanças começam sempre nas palavras. E se começar nos ordenados, por exemplo? Podemos começar por mas isso. antes disso tens de Ser mais falar, picante. amor. Estou aqui a mandar. Olha, só para dizer que hoje vamos ter Nelson. participações tanto de um rapaz que comentou o nosso vídeo na Instagram TV a dizer que não concorda que os rapazes sejam feministas, como também não concorda que algumas mulheres sejam, já vamos perceber Vai o ser ponto dele. interessante essa conversa. Vamos ouvir a opinião do Diogo Faro, que tem estado também muito presente nas redes sociais na defesa nesta luta pela igualdade das mulheres e também uma participação de uma rapariga que acha, obviamente, que todas as mulheres e todos os homens devem ser feministas e acha chocante que principalmente as mulheres não o sejam. Portanto, olá, ainda bem que chegaste ao YouTube, sim, porque isto está a ser filmado. Está a aquecer. Nós fazemos caras para 3 câmaras diferentes, Exatamente. portanto, isto aqui nesta mesa E às vezes ainda é um para o bocado microfone também. Tenho uma câmera só minha, malta. E elas também. Isto é o sonho da vida da Mia Rose. No fundo. A Rafaela Damas do Porto diz que devem ser feministas tal como qualquer pessoa deve ser. Rafaela, olá. Olá, Olá, Oi. tudo bem? olá. Rafaela, Sim, está tudo bem. tu do topo dos teus 18 anos, pensas assim, porquê? Porque eu sempre pensei que todas as pessoas deviam ter os mesmos direitos e mesmos deveres, sejam homens ou mulheres. Acho que infelizmente isso ainda hoje não se vê muito, é mais por parte dos homens.
E mal vi a pergunta, realmente fiquei logo a pensar nisso, porque cada vez tenho mais amigos rapazes que vão aderindo e se admitem enquanto feministas. No entanto, há muitos que ainda não o fazem e nem sequer percebem que nós feministas só queremos igualdade. Olha, Rafaela, diz-me uma coisa, tu sentes mais o feminismo em ti, na pele, na tua pele, ou quando pensas em feminismo, pensas na mulher que vais ser e em mulheres mais velhas? Penso um bocadinho em mulheres mais velhas, porque, lá está, eu também associo, acho que as desigualdades e até, por exemplo, a desigualdade salarial e esse tipo de situações vêm-se mais quando as pessoas já são mais adultas. E eu, pronto, tendo 18 anos, ainda não senti que... Não sentiste isso na escola, por exemplo? Não senti isso na pele, no entanto... E tu lá queres está, tenho... certificar-te que quando trabalhares um dia, Isso não vai isso não vai acontecer. acontecer. Exato, vou ter as mesmas oportunidades e que ninguém me vai tirar isso só porque sou uma rapariga. Mas outra coisa, Rafael, e tendo em conta que tens 18 anos, tu sentiste na tua educação que houve uma maneira distinta de te educarem a ti por seres rapariga e aos rapazes com quem convivias? Sim, senti um bocadinho algumas diferenças. Eu também tenho 2 irmãos, portanto acabo ok. por... Então sentiste essa diferença em casa, ou não? Senti um bocadinho, porque... Mas nem foi bem a nível de oportunidades, nem assim, foi mais de... Por exemplo, a minha mãe insistia na altura de que eu, sendo rapariga, tinha que aprender a cozinhar mais cedo. Típico. Tinha que limpar a casa. Minha avó também, é Minha normal. avó Então, também. mas espera, os teus irmãos não tinham que aprender a cozinhar nem a limpar a casa? Por exemplo, o meu pai acha que sim, a minha mãe também acha que sim, só que a minha mãe é O teu daquelas pai acha pessoas que sim? Sim, a minha mãe também. Mas não insistiam Não, mas muito. é espetacular o teu Não pai é achar bom. que tem sim. muito. Exato, mas já havia aí uma noção de que tinha que haver igualdade nesse campo, não é? Exato. Já, porque eu perguntava-lhe sempre porque é que eu tenho que fazer e eles não. Exato. Não é bem assim. E depois ela foi percebendo e realmente hoje em dia já também acha Muito que bom. pronto, também é feminista. Também é Olha, giro que quando bom. uma criança põe um adulto a pensar em coisas. Exatamente. Não é? Acho que isso E sabem o que é acontece que eu imenso. acho? E não sei se a Rafaela também sentiu, que as raparigas são mais policiadas pelos pais, como são mais frágeis, há aquela necessidade de as ter numa redoma. Os rapazes não são incentivados a explorar, a andar na lama, a ser aventureiros. Não sentiste Andar na isso? lama. A menina tem que ser mais Senti princesa. imenso, senti mesmo muito. Ainda por cima, por exemplo, eu tenho um irmão mais velho que até coisas mais básicas, por exemplo, apanhar um autocarro ou ir sair com os amigos. Enquanto que quando foi a minha idade, o meu irmão tinha que me levar a todo lado, ou alguém tinha que estar comigo, Exato. porque eu sou uma menina e podem... És mais Podem frágil. fazer-te mal, claro. E a verdade é que Senti imenso. podem, e A o problema verdade é é que esse, podem. é que nós Sim. sabemos que por Pois, sermos infelizmente. mulheres Exato. estamos mais expostas e isso não Exato. pode acontecer. E há uma diferença É verdade. também. E por isso é que é importante os rapazes serem feministas, porque ao serem feministas exatamente. vão perceber que não têm que fazer mal a uma Mas mulher eu que vai aí sozinha acho na que rua. entra o fator físico também. É aquilo que nós estávamos a Como dizer há bocado. assim? Explica. O homem, anatomicamente, é mais Forte? robusto, mais Sim, forte. biologicamente Por é mais norma, forte. por norma. Por norma, sim, sim, por sim. norma. Por Portanto, norma. Sim, mas o facto de ser à violento. partida, tu serás mais frágil porque não és tão... Sim, mas então bora mudar a mente desses homens que, mesmo sendo mais fortes fisicamente, mentalmente, podem não Claro, querer tal e qual, chatear tem um uma bocado rapariga. Há homens não é? que veem uma barata, ai, o que é? Ou uma abelha, no caso do meu marido. Sorry, tive de dizer. E do nosso Cristo, produtor como desse assim? também. Como assim? Mas isso é assim, no fundo. Isso é porque ótimo. Isso é somos- ótimo. Porque é que os rapazes, lá está, Mia, tu se tivesses medo de abelhas, não Não terias tenho. medo em admitir, mas não terias medo. Parece que nos rapazes há aquela. Não, um homem não tem medo de abelhas. Então, e chorar? Ou E aqueles chorar. homens que não admitem e que se sentem mal quando choram. Mas isso é a educação, lá está. Por isso, enquanto que a Rafaela fala aqui das Fazem mulheres tipo- mais velhas, eu fazem imagino Mas as isso, mais isso pequeninas. acontece à mesma. Os homens não podem chorar Há porque os homens homens, são há homens fortes. que choram e já estão. Não. Oh, Mia, Não, mas, não, mas não. tu, Lá vai- fora- tu vais ensinar o teu filho de que isso é Tal e errado, qual. não é? Mas lá fora já está a acontecer. Tu vês TED Talks, há Sobre isso. agora já não me lembro do nome dele, mas ele é um dos protagonistas do Jane the Virgin, que fala abertamente sobre os homens assumirem os sentimentos que eles estão a ter, as emoções, e não estarem sempre A retrair, a reprimir. Uhum. a reprimir aquilo que eles estão a sentir, e que isso não os fazem menos homens. Uhum. Eu acho isso super importante, mas cá em Portugal eu ainda sinto que está muito aquela coisa antiquada Sim. do homem tem que ser um homem. Exato. E eu acho que isto também é feminismo, sabem? Porque não é só puxar uma coisa para cima, onde ela deve estar no fundo, mas também puxar sim, os sim, homens claro, para claro que onde sim, eles devem claro que é. estar. Não, mas é isso, Sim, é igualdade. igualdade. A mulher pode chorar, o homem também pode. Sim, e, se Chorem, e uma homens. mulher e um homem choram Eu exatamente. acho importante uma mulher ser é interessante. feminina. Mas não.
Mas também Sim, gosto não confundir. e adoro quando uma mulher não é tão feminina. Também. A mulher pode ser o que Devem ela... ser. Qual é que foi o verbo que tu Não, usaste? ela Eu pode ser o que ela gosto quiser, quando- não é? Exato. Mas isso Mas pronto, já é imagina, gosto a mim- pessoal. Sim, mas Exatamente. não confundir feminismo com feminilidade. Sim, sim, Com sim, sim. Se eu pinto as unhas, não sou mais fútil do que Exatamente. uma mulher que não Claro, pinta. claro, mas sou aí só já mais é- feminina. É um atributo feminino, se calhar. Não Mas sei. isso já acaba por ser subjetivo pelos gostos das Sim, pessoas. mas nós sabemos que Existe- isso também existe há uma um coisa julgamento mais social. exatamente. Sim, há um julgamento social nesse sentido. Rafaela, verdade. desculpa. Exato, Estamos desculpa. aqui a ter. Eu tenho só uma última pergunta, que é uma pergunta para todas. O que é que nós achamos do cavalheirismo? Eu tenho alguns problemas com o cavalheirismo. Eu gosto. Eu sou também. antiquada. Mas não acham que isso tem a ver com. Mas eu também sou cavalheira. Não parte, Eu- mas exatamente, isso. também Ou sou. seja, Obrigada, eu Teresa. gosto Boa. que um homem, sei lá, me abra a porta, mas eu também abro. Mas não sentes que os homens às vezes ficam. What the fuck? Porquê que ela me está a abrir a porta? Sim, sim, sim. Isso é o meu trabalho. Não, mas coisas mais pequenas. Estou a gozar. Não, mas há coisas mais pequenas que eu ainda gosto muito que os homens façam, mas também eu também gosto de fazer. Por exemplo, Exato. o homem, aquela coisa do homem tem que pagar sempre. Eu não compacto com isso. Eu acho que o homem pode pagar quando apetece e a mulher também. Claro. É importante Se ganham haver os dois esta- dinheiro, porque que. Claro. Não, À mas partida. eu gosto do fator de cavalheirismo mais da fantasia, da Da Disney. Disney. Yeah. Também Pois. podíamos falar da Disney, Grandes não é? culpados. Ai, não. Rafaela, estás aí? Sim, sim. Concordas? Queres dar Alguma a tua coisa opinião? que queiras acrescentar? Não, concordo, lá está. Acho que isso de pagar não tem que ser sempre homem a pagar. Também gosto, por exemplo, que sejam cavalheiros no sentido de ser atenciosos. Claro. Sim. Ela disse melhor do Mas que eu. mas acho pronto. que isso é diferente de realmente ter que ser sempre o homem a pagar ou ter que ser sempre o homem a fazer alguma coisa. Vamos alternando, não é? Somos seres humanos, somos todos iguais. Boa. Olha, Rafael, eu acho que És estás uma num alma caminho, tu estás num caminho brutal. Yeah. Mesmo. E eu acho, Ainda bem. eu gostava de pensar com assim 18 quando tinha anos. 18 anos. Exatamente. Porque eu acho que nem sequer refletia sobre o assunto. Por Yeah. isso, obrigada. Obrigada. Rafael. Obrigada, eu. Beijinho, bom Beijinhos, trabalho. beijinhos. Beijinho grande para ti. Obrigada. Adeus. Oh. E agora E ficamos agora é só a aqui parte em que eu assim. não sei Exato, nós desligar o ficamos- telefonema. Como assim? Mas ela pode ficar aí a ouvir-nos no telefone. Mas não há ficámos problema. as três tipo. Acho que já está. Já percebemos que há imensas coisas dentro do feminismo e que Imensas. quase parece redutor dizer eu não sou feminista quando há tanta coisa. Está tudo em que tu interligado, podes ser. não é? Sim, Tudo interligado. sim. Uma coisa com a outra. Feminismo também, a parte de ser feminina. Feminina, exato. Nunca tinha pensado nisso. É. As pessoas acham que se tu fores feminista, à És partida, feminina. Exato. és menos feminina. Porque te queres achas que aproximar. Queres aproximar dos homens. Isso é interessante, É um não bocadinho faz como as sentido. mulheres que estão em posições de poder. Têm que vestir saia e casaco, casaco e Porque calças. Mas já revê-se isso é- imenso na política. Que Na elas política, é têm que imenso. se vestir Têm que mesmo ter como homem. atitudes masculinas para serem mais valorizadas, Porque senão nós- aquilo vai ser suspeito. Mas nós falámos sobre isso, nós falámos sobre a questão, pronto, hormonal das mulheres todos os meses Sim, e sim. que isso torna-nos mais sensíveis e por isso mesmo nós não somos muito seguras. Não é segura que eu quero dizer, mas Somos emocionais. somos emocionais. Isso Mas- pode às vezes afetar certas decisões, certas maneiras de estar, especialmente na política. Eu não acho. Sim, sim, ou uma Mas isto é uma advogada, por questão. exemplo, Eu na até acho série que ajuda. do caso do O.J. Simpson, a advogada, a Exatamente. atriz, ela não é masculina, ela também é feminina, Uhum. mas ela chega ali, eu acho que eu se tivesse um papel mais executivo na Uhum. sociedade, ou seja, se tivesse um cargo mais executivo, eu não ia ser mais masculina só para ser credível, mas eu ia Achas chegar que não? não, Achas que não? mas eu ia chegar àquela altura em que eu ia falar e eu ia arranjar uma postura e uma maneira de falar em que iam pensar, Iam ter "Uau, que ouvir. Sim. tanto os homens como as mulheres iam pensar: ok, ela está a pôr-me no sítio sem ser muito dura e sem ser muito Mas isso é bom. masculina, no fundo. Mas no caso dessa advogada, ela sofreu imenso porque ela Sim. tanto queria o respeito dos homens como também queria a empatia das mulheres. Claro. E as mulheres não gostaram tanto da maneira Pois foi, feroz Mas que ela estava. hoje em dia já não seria assim, se calhar, não sei. Porque acham que as Não sei. mulheres. Já estamos a divergir para um caso. Pois, Ou mas já- este tema é muito há assim. mulheres que realmente já são mais agressivas ou ferozes ou o que seja. Lá está, pode ser uma característica São de uma fortes mulher. Também. Sim, sim. Eu acho é que as verdade. mulheres são mais julgadas, as mulheres poderosas são mais julgadas do que os homens poderosos. Como é que ela chegou aqui? De certeza que não tem quem é filhos em esta? casa. Nunca ninguém põe em E há causa sempre- se um homem Ei, poderoso pois tem é, filhos pois é, ou pois não. é. Chegam ao Pois pé é. de alguém, mas este é quem? Quem é que é? Não sei o quê. Exato. Há sempre aquela. Bem, a seguir vamos falar com rapazes. É.
porque queremos ouvir a opinião de um rapaz que nos disse que não concorda que haja homens feministas e algumas mulheres também não. E vamos ouvir a opinião do Diogo Faro, conhecido feminista, no fundo, é o que ele já é. Porque é que os homens devem ser feministas? Foi esta a pergunta que fizemos e o Pedro enviou a sua opinião. Diz que os rapazes não devem ser feministas, nem as mulheres. E temos a opinião do Pedro, que vamos ouvir agora mesmo. Olá, em relação à pergunta, eu acho que ninguém deveria ser feminista atualmente, tanto homem como mulher, porque acredito que o feminismo hoje em dia está longe do ideal de igualdade entre mulheres e homens que outrora apoiava. Tendo em conta que esse objetivo já foi completo a nível legal, pelo menos em países de primeiro mundo, isto é, em relação ao porquê dos homens em específico, é tão simples quanto o feminismo atual é anti-homem. Isto é muitas vezes negado, mas esta ideologia nos dias de hoje não puxa mais por igualdade entre sexos, mas pela superioridade do sexo feminino. Mas é algo que ninguém fala, e em vez disto é-nos dito que é errado ser homem, que todos somos violadores e opressores, stalkers, e ao mesmo tempo que dominamos tudo. Não sei se o feminismo em Portugal é assim tão radical, mas isto é a imagem global, o que prejudica o movimento onde realmente é necessário. Isto foi interessante. E onde é que o movimento é necessário, segundo o Pedro? Vamos só contextualizar. sabemos. O Pedro é da Madeira, Está em Inglaterra. Vive em Inglaterra e mandou-nos este áudio porque ele também tinha deixado um comentário no Instagram TV. Ele toca num ponto. Há aqui algumas coisas em que, enfim. Ele toca em vários pontos diferentes. Não é de toda a minha opinião, mas se calhar o Pedro teve contacto com se calhar tem uma realidade diferente. É verdade, com alguma parte do movimento um pouco mais histérica mas e que parece menos válida, não é? A parte do somos todos violadores, somos todos não sei ele se calhar sentiu isso na pele já, em alguma conversa com alguém, ou às vezes os meios de comunicação também empolam um bocadinho aqui esse lado, se calhar, ou só mostram um dos lados. E aquela necessidade de deitar abaixo o movimento feminista às vezes vem daí, são elas próprias, como se fossem só as mulheres dentro do movimento. Nós acabamos de ser as inimigas. Exatamente, que são inimigas, e são inimigas umas das outras e são inimigas dos homens. Mas o Diogo Faro, feminista ele também, tem uma opinião muito distinta da do Pedro. Vamos ouvir. Um homem deve ser feminista porque é uma questão de bom senso, é só uma questão de acreditar que todas as pessoas, independentemente do género, merecem os mesmos direitos. Hoje em dia, e desde há muitos séculos para cá torna-se importante reforçar o feminismo e assumirmos como feministas, porque a sociedade é realmente muito, muito injusta há séculos para com as mulheres e não faz sentido nenhum. O machismo é uma coisa completamente retrógrada que só prejudica a sociedade toda, tanto homens como mulheres, incluindo quando no domingo passado mostram aqueles programas aberrantes em que se trata as mulheres como antigamente, que os atributos que se pede de uma mulher é de saber cozinhar, limpar a casa, o recatado e do lar. Matem-me já com este tipo de discurso de merda. Não faz sentido nenhum em 2019. Nunca fez, na verdade, mas vamos dar desconto se estivéssemos no século XV e XVI. Como não estamos, se calhar vamos parar com isto. Portanto, não é só um homem que deve ser feminista, toda a gente deve ser feminista, até que daqui a uns anos, se toda a gente for feminista, já nem tem que se chamar já feminismo. Não existe, Chama-se só igualdade de género. Lá está. Beijinhos. Tratem bem uns dos outros. Lá está. Tratem bem uns dos outros. Estou muito mais aqui de acordo com o Diogo. Humano. Eu adorei este Sim, este o Diogo texto. é incrível, mas o Diogo, se calhar, Diogo ao está a fazer contrário uma do coisa- Pedro, lida com pessoas diariamente, com mulheres que sofrem com isso, e a Teresa agora ia falar disso, porque ele está a Testemunhos fazer. diferentes, não é? Exatamente. Vivências diferentes. Nós temos que ver isto à luz da realidade de cada pessoa. O Diogo disse agora no Instagram que até cometeu um erro. Que foi, ele começou a pedir testemunhos de mulheres que tenham alguma coisa para contar, infelizmente, neste sentido, que já tenham sido maltratadas, mas isto vem mais na violência doméstica. Sim. Ele começou a receber tantas histórias e tão detalhadas. Que ele já nem sabe muito bem o que é que há de fazer com elas. Para já ficou overwhelmed, não é? Ok. Ficou mesmo. Ele acha que já tem que ir ao psicólogo. Percebeu que isto porque existe. Aquilo afetou mesmo. Credo, coitado. As histórias que ele partilhou, que nem sequer foram muitas até agora, e ele diz que recebeu mais de 700, são de nos deixar a pensar que, se calhar,
dentro desta sala estão 1, 2, 3, 4, 5 mulheres e se calhar uma de nós já foi violada, percebes? É uma realidade mais presente do que aquela que nós às vezes suspeitamos. Sim. E se calhar o Pedro, a pessoa que falou antes, não está familiarizado com essa realidade, como nós. Ou com outra. E no outro dia eu vi um estudo sobre isto. Perguntaram a mulheres muçulmanas se te dessem a opção de escolher não usar a burca, tu não usavas. Ui, então. A maioria disse que continuava a usar. Amor, Porque então, é já- cultural. é cultural. Claro, Porque claro. elas foram ensinadas assim, porque elas acham que está certo. Porque é um sacrilégio dizer o contrário, Sim, credo. exato. Imagina, vou Mas para tu casa e teres- dei mas esta a resposta. questão aqui é que nós não queremos, eu pelo menos, não quero tirar a burca a essas mulheres, quero só dar-lhes a liberdade para De elas não a poderem terem, se usar ou quiserem. não usar. E é isso Claro. que eu acho que é isso a igualdade de género também, ou o feminismo também. É a nossa única condição em comum é a humana. No resto, nós temos estas diferenças culturais, sociais, o que seja. Sim, é. Mas estamos a falar de direitos humanos quando falamos em igualdade de género. Olha, eu acho que acontece uma coisa aos homens quando falam neste assunto, e ao Diogo já aconteceu e já vimos isso em comentários, que é tu és homem, eu sou homem, tu falas de feminismo e eu olho para ti e digo, eles só querem engatar gajas. Exatamente, Literalmente. acontece muito com Não. ele, acontece muito Então, com ele. isto é só para tens ter- esse discurso isto é porque só és para engatar. ter não sei Mas quê. então bora lá fazer aqui o processo inverso. Então, se ele está a ter este discurso para engatar gajas, tu que também queres engatar gajas, passa a ter este discurso também. Tipo, vira É feminista. assim, eu digo sinceramente, Isso eu só ouvi, devia ser uma este, coisa boa. eu ouvi este testemunho do Diogo e estou completamente tipo, quero imenso conhecê-lo porque Claro. eu quero. Em Inglaterra temos Podes uma usar o expressão, termo em inglês. Pick his brain, que é Ok, queres a- perceber? Eu quero escolher Aprender eu quero- com ele. eu quero- Claro, claro que sim. aprender com ele. Eu acho que Ouviste, Diogo? se este Workshop de for, feminismo. se este for uma pick-up phrase, pick-up line, opá, façam todos, porque Sim. isto funciona, as mulheres gostam disto. Claro. Claro que gostam, porque se nos sentimos valorizadas é o que interessa. Tal e qual. Eu não consigo ver, mas se calhar existe alguma mulher que se calhar não goste que um homem seja feminista. Mas Como não? Isso faz imensa confusão. eu gosto de perceber que possam existir, mas não consigo perceber a justificação por uma opinião dessas. Não Se consigo calhar são mulheres que se sentem atacadas por outras mulheres, ou aquela velha questão do vai-me roubar o marido, sabes? Aham. Nunca é ele que decidiu ir ter com ela. A culpa é Mas sempre isso- da mulher, isso não já é? Isso já é outro tópico que é irmandade Pois, entre irmandade. mulheres. Ui, mas olha Que que o eu- feminismo eu sou também, grande também existe, e também tem que apologista existir. disso. Olha, Sim. vamos ter que falar também numa questão óbvia, que são ordenados, não é? A Teresa quer muito bater nos ordenados. Nelson, mas é estás a perceber? Não tem Nelson nada a é um ver. chefe, para quem não sabe, que é um homem, mas Não, contrata não. só mulheres. Mas ele é muito também. fixe, ele é muito fixe. Também Não, é feminista. Porque, digo eu. porque isso sim é um facto em que se pode agarrar hoje em Wink, dia. wink. Ou seja, é uma coisa que ainda não acontece. Porque, por exemplo, o Pedro diz, e pegando nas palavras do Pedro, que já chegámos a um sítio legal em que as coisas. Não chegámos. Pronto, isso é uma prova concreta de que não chegamos. Yeah. Mas há outra coisa, aí. até a lei, claro, e a portuguesa acho que sim, chegámos aí, mas primeiro mudam-se as leis, mas só depois se mudam as mentalidades. Ai, mas isso vai demorar. Dizem que A demora mentalidade quanto tempo demora a mais mudar uma mentalidade? 100 anos, sim, para aí, 100 anos. Eu já não vou estar cá, não é? Estamos a começar, mas Nem estamos eu. a começar, vá, bora. Continuamos com este tema, vamos apresentar algumas conclusões que retiramos com esta conversa daqui a pouco. Bora lá. Olá. Conclusões, porque é que os Olá. homens devem ser feministas? Concordamos todas que Concordamos todas. todas as pessoas devem ser feministas. Sim. A partir do momento em que isso é. E não é por seres homem e falares sobre estes assuntos que vais ser menos homem Menos ou mais homem. homem, é indiferente. Não Todas é as por isso. pessoas. Sim. Sim. Humanos, todos E os um humanos. dia vamos deixar todos de usar esta. Exatamente. Esta isso expressão. É basicamente isso que eu estou a tentar dizer. Todos os humanos têm que ser feministas. Temos que ser humanistas. Até lá. E agora só aqui um Temos dado, que ser não é? humanos. As mulheres em Portugal oferem em média menos 16,7% do que os homens no que se refere à remuneração mensal base. Mas a diferença salarial é ainda mais acentuada quando se considera o ganho médio mensal. Portanto, nestas coisas ainda não chegámos, Ainda não mas vamos chegámos lá. chegar. Vamos chegar, sim. E então, mais conclusões queremos? Mais conclusões. Ou Acho não? que é um bocado unânime esta conclusão. Estava aqui a tentar encontrar uma ode que eu tinha escrito aqui às mulheres, principalmente a vocês. Podes Mas encontrar, eu eu fico à espera. Já encontrei. Eu queria aqui valorizar as mulheres todas. A Mia, a Tere, as mulheres que trabalham o dia inteiro, as mulheres que decidem ficar em casa o dia inteiro, as que adoram maquilhagem, as que não adoram, as que adoram brincar na lama, as que adoram brincar com bonecas, porque eu acho que a lógica, a força, a capacidade de decisão que as mulheres têm sobre o seu corpo, a sua ação no mundo são características tão femininas como serem emocionais, sensíveis,
terem sexto sentido ou whatever. Vocês fazem-me pensar todos os dias que a igualdade de género é tão necessária como é necessário defender qualquer direito humano. Nós não somos todos iguais. Eu acho que um trabalhador esforçado merece melhor remuneração do que uma pessoa preguiçosa. Eu acho que um atleta que chega em primeiro merece um prémio e o que chega em último, se calhar, não. Ora bem. Eu acho que o discurso sobre igualdade de género Sério? deve começar por esta consciência. Nós somos diferentes. É esta a minha parceira de trabalho. Nós temos que mudar. A minha Não também, é às o 6 às 7, mundo que tem que sexta-feira. mudar, porque o mundo está cheio de diferenças, de dicotomias. As realidades são diferentes, as sociedades são diferentes. E quando nós conseguirmos lidar com esta realidade, vamos ver o mundo de uma melhor maneira, sem que seja uma fantasia da Disney. Ok. Igualdade o que é que eu não posso dizer significa. depois disto? Eu não sei o que dizer mais. Não, mic drop. Igualdade ainda não não vou embora. significa. Só para terminar, igualdade não significa mediocridade. Espera aí, deixa-me só Filipa, voltar para o microfone. Muito, muito importante o que tu disseste. Pronto, era só É, isto que eu muito queria bom, dizer. muito bom, Estava muito aqui fixe. apertado porque às vezes as pessoas acham que nós estamos a lutar para sermos melhores ou maiores ou o que seja. Nós não queremos É isso. valorizar diferenças, nós queremos normalizá-las. Malta aqui do estúdio. Salva de palmas. Filipe Garrão. Tipo, isto para mim é óbvio, mas eu aceito que as pessoas não tenham a mesma opinião. Porque isto exigiu reflexão da minha parte e maturidade, se calhar, e eu acho que. Mesmo. Maturidade. Muito Pronto. fixe. Foi E eu bom, to tenho- be honest. Foi. Este sentir Obrigada esta por bom, estarem não aqui é? comigo. E eu quero agradecer a vocês outra vez por outra coisa. Durante muito tempo, eu não vou chorar, a sério. Durante muito tempo eu cresci a achar que não devia elogiar as mulheres, a vê-las como rivais. E desde que estou na Mega e desde que tenho que trabalho diariamente com mulheres e várias e diferentes, eu percebi que isso tem que mudar, que o elogio só nos favorece a todas e só nos leva mais alto a E todas. só nos puxa para cima. Yeah, por isso, obrigada. Obrigada. Obrigada a nós por tudo isso. Foi to be honest de hoje.